Terceiro bloco sobre fraude contra credores. E a gente viu que a fraude contra credores pode ocorrer, no caso do artigo 158, sobre os negócios gratuitos, como, por exemplo, quando o devedor está doando seus bens para fraudar os seus credores, ou quando ele está perdoando as dívidas que ele tem para receber, frustrando a expectativa que os credores têm para ter algum patrimônio a ser executado, e que isso também pode acontecer, conforme o artigo 159, sobre negócios jurídicos onerosos, exemplo clássico, compra e venda. Mesmo que esteja havendo ali um consílium fraudes, uma compra e venda travestida, ela ainda vai ser derrubada por força do artigo 159, conforme a gente viu no bloco anterior. Lembrando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem retirar essa dúvida comigo, seja através do WhatsApp, seja através do direct no Instagram, ou até mesmo através do suporte da plataforma aí do Aprendiz. Então, vamos dar sequência, vamos ver o artigo 160. Lembra do artigo 159, que a gente acabou de ver no bloco 2? Pois é, se eu estou falando de uma compra e venda, e eu estou falando de um terceiro de boa-fé, e esse terceiro de boa-fé ainda não pagou o preço acordado. Pensem na seguinte situação. Eu emprestei dinheiro para o Joãozinho, sou credor quirografário, ou seja, não tenho garantia nenhuma que eu vou receber aquela dívida, minha expectativa recai sobre o patrimônio dele, e o Joãozinho vai lá e vende um carro que ele tem, um único bem que ele tem, mas que seria suficiente para me pagar, ele vende para Paulinho, e vende barato o carro, para se desfazer do patrimônio e queimar logo aquele dinheiro. E vamos dizer que Paulinho seja terceiro de boa-fé, e mais, Paulinho ainda não pagou pelo carro. Para que Paulinho não perca o carro, o artigo 160 traz uma solução por demais interessante. Vamos lá, vamos dividir aqui a tela. Vamos à apresentação. Está aí para vocês. Artigo 160, começando a nossa aula 11. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, pode até sublinhar aí, e este for aproximadamente o corrente, quer dizer, se estiver batendo com o preço real da coisa, desobrigar-se-á, depositando em juízo com a citação de todos os interessados. O que significa isso? Entendam, é uma ação que vocês vão aprender no quarto período, chamada de ação consignatória. É uma forma especial de pagamento prevista no Código Civil, na matéria obrigações, na matéria pagamento, formas especiais de pagamento. Volta ao exemplo que eu falei para vocês. Eu, Cícero, emprestei dinheiro para o Joãozinho. Emprestei 20 mil reais para o Joãozinho. E o Joãozinho, ele tem um carro. O carro do Joãozinho vale 20 mil reais. Então, eu estou na expectativa. Se o Joãozinho não me pagar, tudo bem. Eu vou entrar com a ação e, se ele continuar não me pagando, eu vou em cima do patrimônio dele. Eu vou em cima do carro dele. Até chegar na fase de cumprimento de sentença e eu puder mandar aquele carro a leilão para que seja apurado o que me é devido. O que o Joãozinho vai e faz correndo para não perder o carro e poder sumir com o dinheiro? Ele vende para Paulinho. Paulinho, terceiro de boa-fé, que não estava sabendo de nada. Paulinho já comprou o carro e ainda não pagou. Ficou de pagar para a semana que vem, semana seguinte. E Paulinho descobre do rolo de Joãozinho, descobre que Joãozinho está tentando me dar o golpe, está tentando passar a perna no Cícero. Olha a opção que o artigo 160 dá para o Paulinho, terceiro de boa-fé. Paulinho entra com uma ação consignatória. Consignar é depositar. Deposita em juízo o dinheiro do carro. E aqui, olha a opção que o artigo dá. Se o dinheiro ele é aproximado ao que o bem vale, deposita lá. O carro vale 20 mil, você pagou 18, paga os 18. Mas 18 não é 20, está faltando um pedacinho. Então, vamos ver se aqui tem alguma solução para isso. Ah, temos o parágrafo único. Se o valor for inferior, o adquirente
para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponde ao valor real. Então, olha que interessante, Paulinho adorou o carro. Paulinho está satisfeito com aquele carro de 20 mil reais, ele comprou por 18, sabe que o carro vale 20 e ele não quer desfazer o negócio. O que Paulinho vai fazer? Ele vai entrar com ação consignatória. Ele vai entrar com uma ação para depositar em juízo. Ele não vai pagar os 20 mil reais nem para o Joãozinho e nem para o Cícero. Ele vai depositar numa conta, assim que ele entra com a ação, ele pede que seja liberada aí uma guia para que ele deposite esse valor vai para uma conta bancária que não pertence ao Cícero, que não pertence ao Joãozinho e que não pertence ao juiz, mas está à disposição do juízo, está à disposição da comarca, está à disposição do Poder Judiciário. O dinheiro vai ficar lá depositado, vai ficar rendendo enquanto a ação tramita e, com isso, Paulinho consegue ficar com o carro. Por quê? Paulinho adquiriu o bem e Paulinho pagou o valor correto do bem. Está lá depositado em juízo. Se aquele dinheiro, no final das contas, vai ser revertido em favor de Joãozinho ou em favor de Cícero, o juiz decide. Paulinho não tem mais nada a ver com isso. Depois vocês podem voltar ao vídeo aí e anotar esse exemplo, que fica fácil de entender o artigo nesse sentido. Então, estamos falando aí de uma consignação pelo terceiro, é uma ação, ele vai dar entrada nessa ação, cujo objeto é pagar. Olha, geralmente a gente entra com uma ação para cobrar, mas a ação de consignação é diferente. É uma ação que o terceiro de boa-fé entra para pagar. E aqui manda citar todos os interessados. Está falando aí no finalzinho do caput do 160. Então, quando ele fala em citar todos os interessados, significa que o Paulinho vai entrar com a ação de consignação e os réus dessa ação vai ser o Joãozinho e o Cícero. Ele não sabe qual dos dois que tem direito a receber aquele dinheiro, então ele deposita em juízo e o juiz vai decidir o que fazer. E com isso, o dinheiro estando depositado em juízo, Paulinho fica com o carro despreocupado. E eu, Cícero, credor de Joãozinho, também estou despreocupado agora, porque o valor do carro está depositado em juízo, não some mais. E eu vou provar em juízo que Joãozinho está me devendo, que Joãozinho vendeu o carro na tentativa de fazer dinheiro e sumir com dinheiro, e que eu faço jus a receber aquele crédito que agora está depositado seguro em juízo. Continuando, nós temos o artigo 161 com uma outra hipótese. A ação, nos casos do artigo 158, eu quero desfazer uma doação que o meu devedor fez. E 159, eu quero desfazer a compra e venda que o meu devedor fez. Poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má fé. Entendam, essa ação do artigo 158 e do artigo 159, essa ação que visa a anulabilidade do negócio jurídico, ela tem um nome próprio. Ela é chamada de ação pauliana. Vocês ainda não viram processo civil, mas vocês já imaginam que toda ação tem um autor e que ela tem um réu. Então, na ação pauliana, quem é o autor? O autor, a legitimidade ativa, é o credor quirografário, ou ainda aquele credor que tinha garantias e não tem mais. Tinha garantias e elas se tornaram insuficientes e agora ele está numa situação semelhante, similar, a de credor quirografário, a de credor sem garantias. E quem é que vai ser o polo passivo dessa ação? Quem vão ser os réus? Quem é que tem a legitimidade passiva? Existe aqui o chamado litisconsórcio passivo. Vamos colocar a seguinte situação. Volta lá no Joãozinho e no Paulinho. Eu emprestei 20 mil reais para o Joãozinho e o Joãozinho pegou e vendeu o carro dele para Paulinho. E Paulinho já pagou. Paulinho já pagou para o Joãozinho. Não dá mais para fazer a consignação do 160. Então eu quero anular essa compra e venda. Eu quero que esse carro, que ele volte ao patrimônio de Joãozinho
para Joãozinho ter condições de me pagar. E como é que fica Paulinho? Paulinho se resolve com Joãozinho. Então, vamos prestar atenção aqui. Se eu entro com a ação para desfazer uma compra e venda, quem é que vão ser os réus dessa ação pauliana? Eu, credor quirografário, sou o autor, não tenho dúvida disso. E quem é que vai ser o réu? Só Joãozinho não é suficiente. Por quê? Porque eu também tenho que atingir Paulinho. Aqui eu estou falando do exemplo que Paulinho já pagou, para não fazer confusão, tá? Paulinho já pagou. E Paulinho sabia, para não deixar dúvidas lá do 159, Paulinho sabia que Joãozinho estava devendo Deus e o mundo. Paulinho comprou o carro barato, porque Joãozinho queria fazer dinheiro rápido, para sumir com dinheiro. Paulinho não era terceiro de boa fé nesse exemplo aqui mais não. Então, eu vou entrar com ação não apenas contra o Joãozinho, que vendeu o carro, que está dilapidando o patrimônio, mas também contra Paulinho, porque eu preciso atingir ele para recuperar esse carro. O carro não vai ficar para mim, Cícero, mas ele vai ser objeto passível de ser levado a leilão para ser vendido e saldar as dívidas de Joãozinho. Eu, como sou um credor anterior, tenho preferência de receber antes de Paulinho, que agora que se entenda com o Joãozinho nesse rolo aí que eles criaram. Então, começando aqui e para encerrar esse terceiro bloco, mais um artigozinho. Vamos ao artigo 162, uma outra situação. O credor quirografário, agora entendam o seguinte, agora eu, credor, não estou sendo lesado. Eu estou sendo favorecido, porém eu estou dando prejuízo a outros credores. Entenda. O credor quirografário, ou seja, aquele que não tem garantias, que receber do devedor insolvente. Insolvente é mais do que inadimplente. Inadimplente é aquele que não pagou. Insolvente é aquele que não pagou e não tem condições de pagar, não tem patrimônio suficiente para pagar. Então, se eu, credor sem garantias, recebo do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida, lembra que eu falei ainda há pouco que o pagamento de uma dívida, a dívida ela tem que ser certa, líquida e exigível, ela tem que estar vencida, ela ainda não está vencida, mas o cara vai lá e me paga. Cuidado, não gasta esse dinheiro não. Por quê? Porque você pode ter recebido esse dinheiro na frente de outros credores. Credores que estão sendo fraudados com aquele pagamento antecipado. O cara vira para mim e fala, Cícero, a nossa dívida ainda não venceu. Não, mas deixa eu te pagar. Deixa eu te pagar antes. Aí não vai correr juros, não vai correr correção monetária. Eu pagando antes, você me dá um desconto? É claro que eu te dou um desconto. Você está pagando antes. Não sou obrigado a dar desconto em dívida que está sendo paga antes do vencimento. Mas, por liberalidade, posso conceder esse desconto. Cuidado com isso, desconfiem dessa situação. Pode ser que o meu devedor, pode ser que o Joãozinho, ele esteja fazendo isso para dilapidar o patrimônio dele e prejudicar outros credores anteriores a mim, porque a minha dívida não está vencida, ela ainda não é uma dívida exigível. A de outros credores pode ser que seja. E agora eu caio naquela condição de terceiro, que vai ter que prestar contas em juízo. Por que eu recebi a dívida antes do vencimento? Então vamos à pequena explicação aqui. Exigibilidade da dívida, já comentei com vocês. Para que uma dívida seja exigível, 3 características. Essa dívida tem que ser certa, anota no caderno de vocês. Dívida certa é aquela que eu sei o que ela é, de onde ela vem, qual é a origem da dívida. É a prestação de um serviço? É a entrega de um produto? É o pagamento de uma indenização? É o pagamento de um dinheiro que você pegou emprestado? Então, eu sei o que é aquela dívida. Uma dívida ela tem que ser líquida. Já fiz essa piada horrorosa aqui. Uma dívida líquida não é uma dívida molhadinha. Uma dívida líquida não é eu estou devendo a entrega de galão de água. Nossa, essa foi péssima. Uma dívida líquida é uma dívida que eu conheço o quantum debeatum, o quanto é devido.
isso é uma dívida líquida. E o que é uma dívida vencida, colocada aí com letras garrafais? Chegou o prazo para o pagamento, chegou a data do pagamento e a obrigação não foi satisfeita, a dívida não foi paga. Então, agora é uma dívida exigível. Eu posso cobrar ela extrajudicial, eu posso cobrar ela via cartório. Se for um título executivo, um cheque, uma nota promissória, eu posso, inclusive, protestar a dívida. Ou eu posso cobrar na justiça, eu posso cobrar pelas vias judiciais. Uma cobrança judicial, uma execução judicial. Então, para que eu possa promover a cobrança ou a execução de uma dívida, eu tenho que saber o que ela é, dívida certa. Eu tenho que saber o quanto é devido, dívida líquida. E essa dívida tem que estar vencida. O tempo do pagamento já passou, o prazo para pagar já passou. Com exceção do artigo 333 do Código Civil, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, pode ler. Ali eu tenho hipóteses onde eu posso exigir cobrar a dívida antes do vencimento. São 3 hipóteses excepcionalíssimas, em 3 incisos do 333. Não é matéria nossa, não é matéria que vai cair em prova minha, é matéria que vocês vão estar estudando com certeza no 4º período. Então, só a título de curiosidade, dá uma lida no 333 e vê quando é que um credor pode cobrar uma dívida antes mesmo do vencimento. São situações extremas. Aqui não está acontecendo isso. Aqui eu tenho uma situação onde o devedor está se propondo a pagar a dívida antes vencida e eu, credor, se aceitar isso antes do vencimento, pode ser que eu tenha que me entender com outros credores. É o chamado concurso de credores. O que é concurso de credores? Sai um edital e agora a gente vai fazer uma prova de múltipla escolha para ver quem é que vai receber o dinheiro do Joãozinho. De jeito nenhum, para de falar besteira, para de falar absurdo. Concurso de credores aqui não tem nada a ver com concurso público. Concurso de credores aqui significa que tem várias pessoas. Joãozinho, devedor, tem vários credores. Está devendo para Deus e o mundo. Só que ele tem credores que são anteriores a mim. Ele tem credores que já estão na condição da dívida ser considerada exigível. A dívida é certa, é líquida e já está vencida. Ou seja, antes de Joãozinho querer se passar de bonzinho comigo e pagar o que ele deve para o Cícero, de uma dívida que ainda não venceu, espera aí, mas ele está devendo a Mariazinha, ele está devendo a Mariana, ele está devendo Deus e o mundo e não pagou. Dívidas que já venceram. Antes de se preocupar em me pagar uma coisa que ainda não venceu, Joãozinho tinha que estar honrando os compromissos dele, cujo tempo de pagamento já passou. Simples assim, tranquilo assim. Então, também encerro aqui esse 3º bloco e daqui a pouco a gente volta com o 4º e último bloco que encerra a matéria fraude contra credor.